Olá, alunos! Estamos aqui em mais uma videoaula falando sobre a arte brasileira. Eu gosto muito desse tema. Quando se fala em arte brasileira, nós temos que pensar que nós temos uma arte relativamente jovem em relação à história. Quando nós nos tornamos descobertos, o que estava em voga era o Renascimento. Quando a família real veio para o Brasil, o que estava em voga era a arte barroca. E a arte barroca é a arte da Contra-Reforma. Era uma arte baseada em temas religiosos. Com qual objetivo? Trazer os cristãos para a Igreja Católica. Então, a arte barroca ela é tão interessante porque o objetivo dela é te convencer, através das imagens, que o ideal é você ser um católico, que a grandiosidade das coisas está em você ser católico. Então, a arte barroca, não apenas a arte barroca brasileira, mas a arte barroca mundial, ela é baseada no exagero. Tudo dela é pintado com tanta emoção que você tem a impressão que você está vendo uma peça de teatro e não apenas uma pintura. Essa arte barroca, ela foi usada assim como supremacia dentro da Igreja Católica. E aqui no Brasil não foi diferente, porque afinal de contas fomos colonizados por católicos, né? Então a nossa arte brasileira ela se torna diferente dentro do barroco de todas as demais artes, porque ela já começa a entrar num clima de brasilidade. Perde aquela coisa tão requintada, mas ganha a expressão. Então nós vamos ver assim, que olha, o que mais se fez dentro dessa arte barroca brasileira? Os temas religiosos. Sabem que em Salvador tem 900 igrejas. Pensa em uma cidade com 900 igrejas. Então você pense o quanto desse tema religioso dentro da arte barroca foi usada. Na época usada também para convencimento religioso, pois os negros que aqui estavam não tinham essa prática e eram obrigados a adorar e venerar e praticar os rituais dentro da religiosidade baseada no cristianismo. A riqueza de detalhes. Gente, quando vocês começarem a entender e pesquisar sobre isso, vocês vão ver as dobras das roupas, a expressão de sofrimento é em si uma arte totalmente teatral. Ó, as expressões dramáticas, vocês olham, se eu citar um exemplo de um pintor não brasileiro, mas que dentro do barroco, para mim, é a expressão maior, que é o Caravaggio, Michelangelo de Caravaggio. E olhem o que ele pinta e as expressões que ele coloca na pintura, você tem a impressão que é uma fotografia. E aqui no Brasil não foi diferente, essa expressão ganhou ênfase total. E a preferência pelas curvas, quer dizer, tudo com muito movimento. Até a arte barroca, as coisas eram mais estáticas, mais formais. Aqui elas ganham curvas para ganhar movimento, para te dar a sensação que você podia estar ali participando daquela cena. E o jogo de luz e de sombra, isso na pintura. Luz e sombra, quer dizer, fazer ressaltar através da luz aquilo que você quer que realmente apareça. Quem foram os grandes mestres dessa arte barroca no Brasil? Na escultura, dando toda essa movimentação, nós temos o Aleijadinho, que a professora vai pedir que você pesquise sobre ele para que a gente possa conversar e não apenas a professora colocar as ideias para vocês, mas que vocês já venham com uma informação a esse respeito. E na pintura nós temos o mestre Ataíde. Ele, então, faz aqueles pinturas dos tetos das igrejas barrocas, as pinturas de painéis enormes, enfatizando o convencimento da fé pela arte através de uma pintura praticamente teatral, tá? Então, toda essa influência aqui, um dia, quando vocês tiverem oportunidade de visitar a região de Minas Gerais, Ouro Preto, Congonhas, São João del Rei, vão conhecer as obras do Aleijadinho em escultura. E no momento que vocês forem a Salvador, que eu espero que vocês vão, e lembrem da dica, vocês vão conhecer
as pinturas do mestre Ataíde. E o nosso barroco brasileiro, ele é considerado único, até porque ele também usava não apenas mão de obra do artista, mas uma mão de obra que não era qualificada, mas que dava tudo para fazer a qualidade, que era a mão de obra escrava. Só para lembrar, Aleijadinho, filho de escrava, tá? Então, estude, pesquise, se interesse e participe da próxima live.